Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é Geografia Bíblica, lição de número 4. Só você não pode perder essa aula por nada, meu irmão. Fica até o final dessa aula que você vai aprender muita coisa. Estou aqui ao vivo para o Brasil e o mundo. Hoje é dia 10 de dezembro, domingão, pessoal. Deus abençoe. Eu estou aqui com a camiseta da escola. A escola tem boné, tem camiseta, tá bom? Eu estou aqui ao vivo para o Brasil e o mundo. E hoje eu vou ministrar a aula 4 do livro de Geografia Bíblica, tá bom? Nós vamos aprender muitas coisas boas hoje, tá bom, pessoal? Antes da aula, eu gostaria de lembrar que dia 27 de janeiro tem uma grande formatura aqui em São Paulo. Se você quer fazer a formatura tua, venha dia 27 de janeiro em São Paulo, capital. Você que estuda em outro estado, outro país, se quiser vir, todos os meus alunos que estudaram comigo à distância, online, em casa, têm o direito de fazer a formatura se quiser. Você deve entrar em contato comigo urgente no WhatsApp e dizer: pastor, eu quero fazer a minha formatura. Eu vou pegar o teu nome, medir a tua beca, tá bom, pessoal? Então, quem quiser fazer a formatura, me chama no WhatsApp agora. Pessoal, antes de começar as aulas, eu gostaria também de dizer que tem um anel de teologia, tem um fino e o grosso. Estou com um grosso aqui na mão, ó. Anel de teologia do grosso, esse é do grosso. Tá? Mas tem um fino também, tem a alfa e o ômega, é a pedra ametista, banhada a ouro, tá? Quem quiser, me chama no WhatsApp seu anel. E os livros de teologia, pessoal, 20 livros é o básico, 40 livros é o médio, é o bacharel. Então você diz: pastor, eu quero os 20 livros, é o básico. Eu quero mais 10, é o médio. Eu quero mais 10, é o bacharel. Então, bacharel é 40 livros desse, ó. Tá bom? Vem diploma, carteirinha, histórico. Você que não tem esse livro, entre em contato com a escola para adquirir. Você que tem, abre na lição 4. Vamos lá. Pessoal, quem tiver ao vivo aí pode fazer a pergunta. Eu mesmo vou te responder. Estou aqui ao vivo, vou te responder, tá bom? Faça pergunta, pessoal. Pastor Josiel Saraiva aqui ao vivo nesse domingo. Hoje é domingão e você tem a liberdade de fazer a sua pergunta. Estou aqui compartilhando para meus alunos. Vamos lá. Lição 4, Geografia Bíblica. As viagens missionárias de Paulo. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois o que me importa essa obrigação é: ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9 e 16. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Meu irmão, o príncipe dos pregadores foi Jesus Cristo. Depois de Cristo, o homem que mais pregou foi Paulo. Preste atenção aqui, ó. O pregador principal do planeta Terra se chama Jesus Cristo. O segundo se chama Apóstolo Paulo. O terceiro se chama Charles Spurgeon. O quarto se chama John Wesley. Então, esses 4 pregadores que deixaram marcado na sociedade. Pessoal, eu não sou um pregador, mas eu sou um preparador de pregadores. Eu sou um professor. Mas
Teologicamente, os dois homens que pregaram mais na Bíblia foram Jesus Cristo, o príncipe dos pregadores. Depois de Cristo, na história da humanidade, foi Paulo. Depois de Paulo, foi Charles Spurgeon, da Inglaterra. E depois de Charles Spurgeon, foi John Wesley. Você pode colocar no YouTube, no Google, na internet aí, ó. Charles Spurgeon, Inglaterra. John Wesley. John Wesley, um pregador extraordinário. Tá bom, pessoal? E o quinto pregador? Pessoal, para mim, que eu conheci em vida e que está aí vivo até hoje, o príncipe dos pregadores, para mim, hoje, atualmente, é o pastor Gesiel Nunes Gomes. Pastor Gesiel Gomes. Eu tiro o chapéu para esse homem 1000 vezes. O homem, o doutor na Bíblia, o homem do Brasil que conhece mais a Bíblia é o pastor Gesiel Gomes. Então, o homem que mais pregou, o príncipe dos pregadores, Jesus Cristo. Depois Paulo, depois Charles Spurgeon, depois John Wesley e, para mim, Gesiel Gomes. É um pastor muito abençoado no Brasil. Tá bom? Então, Paulo foi o pregador e missionário. Detalhe, viu? Paulo foi o grande pregador e missionário. Quem foi o maior missionário? Jesus Cristo, não tem comparação. Não tem comparação com Jesus Cristo, o principal missionário, Jesus Cristo. Depois, Paulo. Jonas também foi missionário. Aquele foi pregar em Nínive, lá com a baleia vomitou. Ele foi um dos primeiros missionários para os gentios. Porque Nínive não era de Israel, era gentil. Então, mas aí vamos dizer, as viagens mesmo, a missão começou com Jesus Cristo e Paulo. Depois Pedro, os apóstolos, João, todos fizeram missão. Mas Paulo foi o maior missionário de todos. Pregou em mais países, salvou mais almas, fez mais milagre, expandiu o evangelho, não ganhava dinheiro para pregar. Tudo isso aqui, pessoal, que eu estou falando, está aqui nesse livro, ó. Tudo que eu estou lendo aqui, ó, está aqui, ó. Paulo pregou por amor, não foi por cashback, dinheiro, dólar, real brasileiro. Não foi por dólar. Paulo não tinha vocação de finança, não, meu irmão. Paulo não era investidor, Paulo não era empreendedor, Paulo era empreendedor do reino do céu. Então, a primeira viagem missionária de Paulo, está aqui, ó. Você que tem esse livro aqui, tá vendo aqui os mapas das viagens missionárias de Paulo. Paulo fez missão, meu irmão, na Macedônia, na Trácia, Ásia, Frígia, Bitínia, Galácia, ó, todas essas viagens aqui, ó. Paulo andou o mar Mediterrâneo todo. Na Macedônia, Paulo foi. Capadócia, ó. Tem muitas partes aqui, ó. Saiu, ó, Paulo seguiu com Barnabé, Atos 13 e 2. A igreja primitiva estava orando. Deus usou alguém em profecia e fala assim: eis que separa para mim Saulo e Barnabé, para a obra que eu tenho separado, a obra que eu tenho escolhido. Aí separaram Paulo e Barnabé para fazer a missão. O primeiro companheiro de Paulo na missão foi Barnabé. E Paulo saiu de Jerusalém, de Antioquia da Síria a Seleus. A primeira viagem missionária de Paulo foi de Jerusalém até a Antioquia da Síria. Paulo fundou a igreja Antioquia da Síria e deixou Barnabé. Barnabé não era apóstolo, ele era professor e pastor. Então Paulo saiu de Jerusalém, partiu para Antioquia da Síria, para Seleucia, de Seleucia para Chipre, depois para Patos, Antioquia, Ícono, Listra,
Olha aí, pessoal. Todas essas viagens aí Paulo fez. Depois da segunda viagem missionária de Paulo, Paulo foi lá, ficou 2, 3 anos e voltou. Depois ficou 2, 3 anos e voltou, só abrindo igreja. Por isso que o ministério de Paulo era apóstolo. Preste atenção que eu vou falar aqui, ó. Existe 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo é aquele que abre igreja. Profeta é aquele que leva a palavra de Deus. Evangelista é aquele que ganha almas. Pastor é o que pastoreia a igreja. Mestre é o doutor, é o professor, é o que que coloca ensino na igreja. Então, apóstolo, para você segurar uma espada, esse dedo é o fundamental. É o apóstolo. Sem ele, uma espada, aquilo que você pega está firmado nesse dedo, porque sem esse dedo fica vulnerável. Isso aqui é a coluna da igreja, praticamente. Então, o apóstolo é o que abre a igreja, é a coluna. Depois tem o profeta, que aponta a vontade de Deus. O profeta aponta a vontade de Deus, né? Evangelista é o maior, é aquele que vai mais longe atrás das almas. Pastor é o dedo do anel, é o compromissado com a igreja. Não pode viajar, não pode ficar férias prolongadas, não pode sair pregando, porque ele tem um compromisso com a igreja local. Ele é pastor. Pastor é pastorear a igreja só. E esse dedinho ele serve para tirar as sujeiras daqui e as sujeiras daqui. Se ele tira a sujeira, o mestre tira as heresias da igreja. É o dedinho mestre. Esse tira a sujeira daqui e sujeira daqui. O mestre tira as heresias pelo conhecimento que ele tem na palavra. Tira as heresias, as sujeiras teológicas, as heresias. Pastor Luciano, da Paraíba. Faça pergunta aí, pastor, e compartilha. Vamos lá, faça pergunta aí, ó. Faça pergunta. Hoje é domingo, para vocês terem a certeza que essa aula não é gravada, é ao vivo. Hoje é domingo, dia 10 de dezembro. Olha aí no seu calendário. 10 de dezembro de 2023, domingão. Então, estou ao vivo, pessoal. Não é gravada, não. É ao vivo essa aula. Você pode fazer pergunta agora e fala direto com o professor Josiel Saraiva, aqui em São Paulo. Deixa eu perguntar aqui para o pastor Luciano, que está ao vivo. Pastor Luciano, você vai fazer a formatura esse ano, em janeiro, ou só o outro ano, no mês de janeiro? Miguel Custódio. Miguel, você já fez o curso comigo? Está fazendo? Quer começar a fazer? 20 livros é o básico. 40 livros é o bacharel. Na próxima, todo mês de janeiro vai ter formatura. Na próxima você vem. E o Miguel, você está fazendo o curso comigo? Já fez? Quer começar a fazer? Eu não estou lembrando de você. Miguel Custódio, formatura o ano que vem no Piauí. Amém, meu irmão. Quem está ao vivo, faça pergunta. Eu vou pedir um favor a vocês que estão ao vivo aí, compartilha para os irmãos que estão dormindo. Tem crente que está lá dormindo. Compartilha para ele agora que ele vai acordar, tá bom? Vamos lá, vamos para a aula. Eu sou missionário aqui, então me chama no WhatsApp, tá bom? Meu WhatsApp é de São Paulo, 980 22 37 30. Me chama no meu WhatsApp. Faz a pergunta, mostre a terceira viagem missionária de Paulo. Terceira viagem missionária de Paulo. Paulo andou de barco, de camelo e a pé. Não tinha avião. Não tinha avião. No tempo de Paulo não tinha negócio de hotel 5 estrelas, avião.
trem, metrô. Coitado de Paulo. Paulo não teve um anel de teologia. Paulo não teve um diploma de teologia. Paulo não tinha o dinheiro aplicado. Meu irmão, Paulo era um homem assim, pobre financeiramente, mas rico espiritualmente. Paulo, coitado, ele não tinha família, não tinha casa, dinheiro, avião, não tinha riqueza não, boi, gado. Paulo, ele só investiu no reino de Deus, igual Jesus Cristo, só investiu no reino. Sabe por quê, pessoal? Nossa vida é tão passageira, passa rápido. Hoje eu estou vivo, amanhã ninguém sabe. E mesmo assim a Bíblia diz que a vida passa rápido, entendeu? Viagem missionária de Paulo. Paulo viajou o mar Mediterrâneo todinho de embarcação. Teve uma hora que a embarcação de Paulo afundou. O barco, preste atenção aqui, ó. Paulo estava num barco, aí veio uma tempestade. Aí o barco pegou e começou a entrar água, começou a naufragar, afundar. Aí ele falou: Deus, o barco está afundando, e agora? Aí Deus falou assim: pode afundar o barco, mas ninguém vai morrer. Aí o barco afundou, virou, e todo mundo se encostou no barco e segurou, até chegar na praia. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Paulo, o barco pode naufragar, pode virar, mas ninguém vai morrer. Parece que tinha 170 ou era 270 pessoas. Ninguém morreu. Porque Deus falou: Paulo, eu vou permitir uma tempestade afundar o barco, mas ninguém vai morrer. Olha aí, irmão, a melhor prova que o homem passa de tempestade. Paulo era cheio do Espírito, orava muito. Mas teve que enfrentar a tempestade. Eu oro porque que o diabo está se levantando. Meu irmão, vem diabo, vem prova, vem tentação, vem tudo. Você tem que permanecer. Eu estou triste aí, estou abatido porque fui mandado embora do serviço. Não tem reserva financeira. Eu sou professor de finanças, a gente tem que ter reserva financeira. Em uma urgência, acabou um gás, bateu o carro, morreu alguém, precisa enterrar um parente que morreu. Entendeu? Ministério de Jesus na Judeia e na Galileia. Judeia é onde Jesus nasceu. Galileia é onde ele cresceu. Preste atenção. Aonde Jesus nasceu? Belém da Judeia. Belém é a cidade. Judeia é o estado. Galileia é o estado. E a cidade? Nazaré. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2:11. O primeiro milagre de Cristo foi transformar água em vinho. Preste atenção, meus irmãos, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Ok? O primeiro milagre de Cristo foi transformar água em vinho. Aonde foi isso? Caná da Galileia. Eu vou repetir o que eu falei. Jesus nasceu em Belém, da Judeia, de Judá. Belém, naquele tempo, era uma pequena aldeia. Hoje é uma cidade muito grande em Israel. Quando Jesus nasceu, era uma aldeia pequenininha. A aldeia virou cidade. Então, Belém é a cidade onde Jesus nasceu. Judeia é o estado de Judá. Aí Jesus foge para o Egito, que Deus manda para fugir de Herodes. Quando ele volta para Israel, ele volta para uma cidade chamada Nazaré. Nazaré é a cidade, e essa cidade é do estado da Galileia. Por isso que fala que Jesus era galileu, porque ele viveu, cresceu a sua juventude na Galileia.
da cidade de Nazaré. E o primeiro milagre de Cristo foi transformar água em vinho. Jerusalém nos tempos do Novo Testamento. Meu irmão, teve uma pessoa que perguntou para mim, por que o Hamas não acaba de uma vez por toda com essa guerra, Israel? Por que eles brigam sempre? Meu irmão, sabe o que eu falei para essa pessoa e ele concordou? Paulo disse assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Meu irmão, a luta de Israel com Hamas não é física. Você não entendeu? É espiritual. Ali pode vir presidente, pode vir tudo. Ali não vai ter, é uma profecia. Até o fim terá guerra. Até o fim terá guerra. Por que os palestinos brigam tanto com Israel? Por quê? Porque a guerra é espiritual, meu irmão. Ali é o Satanás querendo destruir o povo de Deus. Entendeu? É o diabo querendo destruir Israel. Israel é um país de Deus, da promessa, filho de Abraão. Tudo bem que os árabes também são filhos de Abraão, através do primeiro filho dele, Ismael, com Agar. Mas só que Israel é o queridinho de Deus. Os árabes estão querendo matar, destruir Israel. A luta ali não é física, é espiritual. Aí o pastor falou para mim, se fizer um estado para os palestinos, será que a guerra acaba? Acaba nada, meu irmão. Continua, é espiritual. Paulo diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quando um filho, uma mulher fica contra o marido contra a mulher, não é carne, não é sangue, é o espírito, é o demônio que quer perturbar para tirar a paz. Entendeu, meu irmão? Então, sempre vai haver guerra em Israel. Você pode dar $1 trilhão para os palestinos, eles não vão querer. Está no Alcorão, está na lei deles. Nós temos que varrer Israel do mapa. O sonho de todo palestino, Hamas, é varrer Israel do mapa, é matar os judeus, tudo. Entendeu, meu irmão? Qual foi a origem da briga de Israel e os árabes? Foi lá, quando Deus prometeu, Abraão, eu vou te dar um filho. Aí Abraão demorou, Sara falou, está demorando muito, vai lá e deita com a escrava Agar. Aí Sara dá Agar para Abraão, Abraão deita e nasce Ismael. Depois de o menino estava grande, Agar debocha de Sara, não é teu filho não, é meu. Aí ela ficou com raiva e falou, Abraão, manda esses meninos embora, manda essa mulher e esse menino embora. Abraão mandou, ele passou fome, ficou com raiva de Abraão, ficou com raiva de Sara e foi embora com a mãe dele, Agar. Aí o anjo aparece, faz promessa, eu vou abençoar esse menino, tal. Aí só que ele cresce revoltado com Abraão, com Agar, com Isaac, com Jacó, e assim vai. Aí a briga é família. Os árabes são primos dos judeus. Os Hamas são primos dos judeus. Entendeu? Eles têm a mesma origem. Os judeus, o pai dos judeus é Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. O pai dos árabes é Abraão e Ismael. É mesmo os palestinos, os muçulmanos, são descendentes de Abraão. Tá bom? O emblema do Estado de Israel. O emblema do Estado de Israel é um castiçal, tem sete pontos. Já viu o castiçal que Deus mandou Moisés fazer? Tem 7 pontos. 7 pontas. Aí coloca azeite e acende. Era para iluminar o tabernáculo, a igreja no tempo de Moisés. Assim é a vida do crente. O Espírito Santo ilumina a vida dele.
Presta atenção. Em 1948, a fundação do Estado de Israel, a comunidade judaica da Inglaterra, resolveu doar o Estado de Israel memorar. 1948, Israel é estabelecido novamente pelo MAPA, através da ONU, Organização das Nações Unidas. Israel, no dia de hoje, Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, prosperarão teus palácios. Por causa dos meus irmãos amigos, direi, haja paz em ti. Israel, o Oriente Médio é a região mais conturbada do planeta desde os tempos antigos. Hoje é conhecida como o barril de pólvora, o estopim do mundo. Havia um ditado em Roma que dizia: quem governasse bem a Judeia estaria apto para governar Roma. Tá vendo, pessoal? A guerra não é de hoje, não. Do tempo de Roma, do tempo lá de Israel e Roma, de Paulo, já havia um boato, uma fofoca dizendo: quem governar a Judeia está apto a governar Roma. Que a Judeia sempre foi briga. Essa briga não é de hoje. Lembra que Moisés brigou, Josué brigou, Gideão, Salomão e não sei quem mais. Entendeu, pessoal? Essa briga é espiritual. Desde quando Abraão deitou com Agar, que nasceu Ismael, que juntou aquele povo, aí os Moabitas, os Jebuseus, os Eteus, Davi e Golias, sempre houve batalha para destruir Israel. Então a guerra não é física, não é com interesse em guerra. Você pode falar, se Israel sair, todos os judeus saírem de Israel e for habitar outra terra aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, outro lugar, os árabes não estão contentes de morar só na sua terra, eles querem matar os judeus. Então a guerra não é física, é espiritual. O sonho dos árabes não é conquistar sua terra natal, conquistar Jerusalém e que os judeus saiam de lá. Não, é matar os judeus. O sonho dos árabes é que os judeus sejam exterminados. Então a guerra não é física, é espiritual. Por isso que vários presidentes dos Estados Unidos vão lá tentar conciliar, fazer paz, e dar um beijinho, toma dinheiro, e tenta ali, e daqui a pouco briga de novo. A guerra não é física, é espiritual. A origem dos árabes, nem todos os árabes são muçulmanos, e nem todos os muçulmanos são árabes, isso é verdade. Nem todo brasileiro é crente, e nem todo crente é brasileiro. Tá? Então, quando fala árabe, todo árabe é muçulmano. Não, é uma boa parte, mas nem todos. Nem todos os árabes são muçulmanos. E nem todos os muçulmanos são árabes. Tem árabe que é brasileiro, nasceu no Brasil, mas ele é muçulmano. Agar deu um filho a Abraão. Abraão chamou seu filho de Ismael. Gênesis 16 e 15. Muitos árabes do Oriente Médio são descendentes do povo antigo que desapareceram. Portanto, nem todos os árabes são israelitas. Israelita, medianitas, se confundem em Gênesis. E mandou que Abraão despedisse Agar com seu filho. Abraão manda embora Agar e o seu filho Ismael. A briga começa aí. Entendeu? Deus falou que ia abençoar Isaac, Jacó, José. Mas Deus também falou que ia abençoar Ismael. Só que depois ele começa a levantar o Alcorão, o Deus dele, Maomé, Alá. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí sobre Abraão? É uma questão de ordem espiritual. O Estado de Israel, por si, está firmado no islamismo, é falso. A existência do Estado de Israel, per si, está afirmado
afirmando que o islamismo é falso. Outro ponto importante saber é que Arafat insuflou o povo palestino o ódio contra Israel, pregou a vida inteira a extinção do Estado judeu. Ainda nova posição tomada sobre Israel e um diálogo que ressuscitou da criação da autoridade palestina. No Tratados, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, ocupa algumas cidades como Jenin, Nubal, Tebal, Quimá, Belém, em busca desses ativistas que não reconhecem o direito do Estado de Israel existir. Por isso, Arafat, como presidente da autoridade palestina, não faz, nem importa qual seja a posição de Israel sobre os palestinos. Os radicais usam sempre um terrorista para boicotar qualquer negociação de paz. Conclusão. Conquistada pelos egípcios, assírio, babilônico, persa, grego, assírio, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, turcos, ingleses e muitos povos de diferentes etnias e religião, jamais qualquer deles fez da sua região um país, e muito menos Jerusalém, sua capital, exceto os judeus. Por mais de 3.000 anos, os judeus têm sido denominados geográfico como a Palestina. A Palestina é a região do mundo onde mais se fala de paz. A saudação judaica é Shalom e árabe é Salem. A saudação judaica é Shalom e árabe é Shalem. Ambas palavras significam paz. E como disse o profeta Jeremias, paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6:14. O fracasso de várias tentativas de paz no Oriente Médio é uma prova de que tal objetivo é competência do príncipe da paz, além de mostrar a veracidade da Bíblia quando, entre outras passagens, diz: até o fim haverá guerra. Daniel 9:26. Devemos orar pela paz de Jerusalém. Jesus diz: bem-aventurado os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Preste atenção. Orai pela paz de Jerusalém, e prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi paz em ti. Tá bom, pessoal? Essa é a lição 4 do livro Geografia Bíblica. Agora nós vamos para as perguntas e respostas. Porque muitos virão em meu nome inimigo e cessarão. A oração do universo de Deus. Estamos ao vivo. Lição 4 do livro Geografia Bíblica. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Pastor Josiel Saraiva responde. Nas aulas passadas, muitos alunos me perguntaram aonde está o Jardim do Éden, e eu respondi, lá no sul da Mesopotâmia. Você coloca aí na internet, sul da Mesopotâmia, você vai ver. Lá no país de Kuwait, na beira da praia lá do Golfo Pérsico. Tá? E os primeiros civilização do mundo foi feito lá no Ur dos Caldeus, que é ali no sul da Mesopotâmia, né? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates, ali está perto a localização do Jardim do Éden. Hoje o Jardim do Éden pode ter a parte geográfica, física. Alguns teólogos estudiosos, diz que o mar, quando deu o dilúvio, banhou a terra todinha do Jardim do Éden, e quando secou, ficou uma parte coberta do Jardim do Éden. Mas o Jardim do Éden ele não era espiritual. Tem muita gente que espiritualiza. Não, porque Deus pegou o jardim e levou embora. Não, meu irmão. O Jardim do Éden se desfez. Quando? No dilúvio. O dilúvio veio e matou toda a humanidade, e o dilúvio matou o Jardim do Éden. Tem gente que insiste que o Jardim do Éden era espiritual, que Deus levou para o céu e tudo mais. Eu creio que o Jardim do Éden se desfez.
A água do dilúvio cobriu, matou e pronto. Ah, mas a árvore da vida? A árvore da vida nasceu da terra e ela se desfez na terra. Nada que tem na terra está no céu. Tem muita gente que diz, a arca de Moisés que Deus fez sumiu, ninguém sabe, está lá no céu, porque Apocalipse, João viu ela lá. João viu ela lá no sentido de símbolo. Eu vi a arca de Deus. Não é que Deus levou para o céu. Viu no sentido que a arca de Deus estava lá, ou seja, a presença de Deus está lá. Então a arca de Moisés, se achar a arca de Moisés hoje, normal. Não, porque no Antigo Testamento ela tinha um efeito. No Antigo Testamento ela tinha efeito, no Novo não tem mais não. A arca de hoje é Cristo. A arca perdeu. Se hoje o povo achar a arca, ela não tem aquele efeito mais de tocar, morreu e não sei o que, igual tinha. O efeito da arca da aliança é até Jesus chegar. Quando Jesus chegou, a arca da aliança foi neutralizada, aquele poder que ela tinha. Tudo bem que ainda é um símbolo religioso, como é a Bíblia, como é o maná, como é as tábuas da lei, mas não tem aquele efeito mais espiritual, pessoal, não tem. Tá bom? Então, aonde está a arca da aliança? Debaixo do domo da rocha, nas escavação. Lá onde era o templo de Salomão. Salomão fez o templo, fez túnel subterrâneo, e ele falou, se os inimigos virem destruir Israel, nós esconde ouro e a arca da aliança debaixo do templo de Salomão, templo de Jerusalém. Eles esconderam a arca, veio, os babilônicos destruíram o templo e a arca ficou ali embaixo. Vieram os muçulmanos, fizeram a mesquita de Omar, aquele domo da rocha de ouro, em cima do templo de Salomão. Então, aonde está a arca da aliança? No túnel subterrâneo, debaixo do domo da rocha, da mesquita lá de Omar, lá em Israel, naquela cúpula dourada, está lá embaixo. Mas ninguém pode escavar lá. Quem for escavar, começa a Terceira Guerra Mundial. Entendeu, pessoal? Então o Jardim do Éden se desfez, a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, se desfez. Não tinha nada precioso no Jardim do Éden, nada. Precioso no sentido, até Adão está ali. A árvore da vida era uma árvore especial. Mas Deus não levou para o céu, não. Não tem base na Bíblia que Deus pegou a árvore da vida e levou para o céu. A árvore da vida nasceu da terra, a árvore da ciência do bem e do mal nasceu da terra, o jardim foi criado da terra, portanto se desfez. Para que Deus quer uma árvore da terra lá no céu? A árvore da vida, ela tinha um efeito da vida, mas não era uma árvore eterna, espiritual, não era física, ela tinha um efeito de vida. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, pessoal? Deixa eu lembrar vocês, dia 27 de janeiro tem uma formatura de teologia em São Paulo. Se for possível você se formar, me chama no WhatsApp urgente para me pegar o teu nome e você se formar, tá bom? Ah, pastor, estou em outro estado, venha fazer a tua formatura. Ah, pastor, está muito corrido, venha no outro ano. Todo ano de janeiro vai ter formatura, todo mês de janeiro. Tá bom, meus irmãos? Então, você que está aí, quer fazer a tua formatura, me chama no meu WhatsApp, você vai vestir uma beca, pegar o teu diploma, ó. Tá bom? Pessoal, esse é o livro de geografia. Amanhã é outro assunto, amanhã vai ser heresiologia. Quem quiser os livros, 20 livros é o curso básico, tá? 20 livros é o curso básico, 40 é o bacharel. Você passa o endereço, eu mando esses livros para a sua casa, junto com o seu diploma, ó. Você compra os livros e ganha o diploma de presente. Tá bom, pessoal? Compra os livros, ganha o diploma de presente. E o anel, né, pessoal? Quem quiser anel de teologia, nós temos um anel fino e um anel grosso.
fino e anel grosso. Tá dando para ver aí ou não? Esse aqui é o anel grosso, ó. Tem o alfa e o ômega, tá bom? Deixa eu ver mais perto. Tá dando para vocês verem aí mais perto? Aí, ó. Bonitão, pessoal. Tá bom, pessoal? Quem quiser o anel, me chama no meu WhatsApp. Tá bom, pessoal? Aqui é a Escola de Teologia e eu estou aqui ao vivo. Vou mostrar ao vivo vocês aqui, tá bom? Olha lá, ó. Aqui é ao vivo, ó. Aqui é ao vivo, pessoal. Vocês estão ali, ó.